Oi, Miguel, como você tá? Tudo bem? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Estamos aí nesse feriado. Tava brincando com o Miguel. Estamos aqui trabalhando nesse feriado, mas é isso aí. Vamos comentar a notícia para entender então o cenário político. Quero começar te questionando sobre essa decisão do STF em relação ao Daniel Silveira. Como que você viu essa decisão, uma decisão importante, e como você viu essa discussão agora em torno de André Mendonça, né? Porque ele vai ali às redes se justificar por conta de um voto e usa a religião nessa justificativa, né? Porque está sendo atacado, é claro, por conta de inclusive essa base evangélica de Jair Bolsonaro, né? Então, como que você está vendo primeiro a cassação, né? A cassação e a penalidade em relação a Daniel Silveira imposta pelo STF e o voto de André Mendonça? Thalita, em relação à cassação, eu concordo absolutamente. Eu faço coro ao Twitter da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, né, que disse que fascistas não vão se criar. É importantíssima essa posição do STF nesse momento pré-eleitoral, né? O Daniel Silveira é a síntese dessa base social bolsonarista, do discurso hostil e agressivo, né, do uso das redes sociais, né? Então de fato é o pitbull da linha de frente, né? Então é importante essa demarcação que o STF faz, assim como outras que o TSE tem tomado, para que a gente tenha um ambiente mais tranquilo possível nas eleições, até onde seja possível, né? Ou que a gente possa impedir que aquele discurso que prevaleceu em 2018, seja por um lado das fake news, da manipulação, seja por outro lado da truculência, né? O único motivo que levou Daniel Silveira ao Congresso, que impulsionou a eleição dele, a gente sabe, foi a destruição daquela placa com o nome da Marielle Franco, junto com o ex-governador Witzel, né, que também já foi para a lata de lixo da história. Então, eu acho que vem bem um bom momento, e isso nos tranquiliza em certa medida, né? Eu acho que é uma decisão muito importante e muito bem embasada. Em relação a Sim. André Mendonça, é um símbolo muito importante também, porque ontem eu acompanhava a votação dele, do Caio Nunes, e a gente percebe o seguinte, na vida profissional a gente estabelece relações, né? A gente não se move pela truculência, enfim, mimado, etc. Né? E na vida política é assim, né? Os parlamentares, independente das legendas, eles vão construindo as suas relações, os seus bastidores. Agora imagina se o seu emprego só tem mais 10 pessoas, né? E é um emprego vitalício como é o STF. E aí tem duas estratégias diferentes. O Cássio Nunes não entendeu isso, continua se comportando como o fiel guardião das pautas bolsonaristas ali. A gente lembra que já na votação do Lula, né, dos direitos políticos, ele virou motivo de chacota do Gilmar Mendes. Então, independente do juízo de valor que a gente faça do Gilmar Mendes, ele é um jurista muito mais bem preparado, né? E passou com o rolo compressor e voltou de ré por cima do Cássio Nunes. E ontem de novo, né? E o André Marques ontem votou pensando no seu futuro, né? Ele não quer ser... os governantes passam, os ministros do STF permanecem, e ele sendo um ministro novo, né, vai conviver com essa... Então, ele ali jogou como ministro do STF, né? Jogou com a Constituição nas mãos e procurando evitar um seu isolamento político futuro, em outras pautas, não se isolar dentro do próprio tribunal, né? Então ali eu acho que talvez ele tenha até acompanhado o que o Cássio Nunes veio fazendo no último ano e fez o contrário para apostar na sobrevivência, o que aliás é muito típico do bolsonarismo, né, que dos seus integrantes, que quando o barco afunda eles vão abandonando uns aos outros, né? Então, com a sua vida garantida ali, ele preferiu jogar pelo seu futuro jurídico e profissional do que por uma lealdade, né, que tem data marcada para acabar. E pareceu uma estratégia interessante, importante, mesmo porque os pares, né, os outros ministros elogiaram a decisão de André Mendonça, né, o voto de André Mendonça, diferentemente do caso de Cássio Nunes, que você lembrou quando Gilmar Mendes criticou a decisão de Cássio Nunes Marques ali na votação dos direitos políticos de Lula. Então, assim, ele pareceu ter sido aceito ali pelos pares por conta dessa decisão. Então, começa ali a sua estadia no Supremo Tribunal Federal de uma maneira talvez mais tranquila do que Cássio Nunes. No E meio disso o tudo, Cássio Nunes, diga, Thalita, só para completa. aproveitar, também hoje já vazou ali de que, ao contrário, a irritação de novo dos outros 9 colegas com o É. comportamento dele.
Então, quer dizer, aquele cara é o menino que vai sentar sozinho no refeitório nos próximos anos, porque não conseguiu empatia nem profissional nem política dos seus colegas, né? É isso. E no meio disso tudo tem essa movimentação de Arthur Lira, né, que recorreu ali pedindo para que a Câmara tenha a palavra final em relação à cassação de mandatos. Como que você vê essa movimentação e, assim, quem está certo nessa confusão, nessa disputa? Olha, o Arthur Lira, aí sim, ao contrário do Sérgio Moro, do Daniel Silveira, do Cássio Nunes, ele é a raposa da política, ele sabe, né? Então ele também foi cobrado, né? A bancada evangélica mais bolsonarista, na verdade, cobrou André Mendonça, como você lembrou nas redes, e também cobrou o Arthur Lira de que ele deveria ter tido uma postura mais de enfrentamento com o STF, né? Então o Arthur Lira ali está jogando com a torcida para dizer que ele não fez nada. Ele recuperou, então, para ajudar a esclarecer o que o Arthur Lira fez, né? Em 2018, o STF cassou um deputado do PP e o Rodrigo Maia, que era o então presidente da Câmara, entrou com um pedido para que o STF regulamentasse, afinal de contas, quando é que é a Câmara que tem a prerrogativa de cassar o mandato, né? O entendimento deles é de que cabe somente à Câmara, quando é que compete ao STF. E o Arthur Lira, e esse pedido do Rodrigo Maia caducou, porque o deputado do PP foi cassado, o mandato dele terminou em 2018, outra legislação, enfim. E o Barroso, o ministro Luiz Barroso, arquivou por perda de objeto, né? O deputado em questão não recuperou seu mandato. O que o Arthur Lira fez foi pedir para o STF que desarquive esse pedido e que se posicione. Então isso não é de todo ruim, porque de fato é uma questão de interpretação, né? Na época, a Raquel Dodge, da PGR, já havia dito, olha, o STF não precisa pedir licença para legislar sobre isso. Há interpretações discordantes no STF sobre isso, que inclusive estão agora em discussão em relação ao que acontece com Daniel Silveira, se a perda de mandato é automática ou se ela precisa ser confirmada pela casa, né? Então, ainda que o Arthur Lira tenha feito isso como um movimento político para ficar bem com as bases, de certa forma ele tem razão, né? A Constituição dá margem para essa interpretação que cabe à Câmara, se é ela que deve cassar, ou de fato a outra interpretação do STF é que penas que ultrapassem o mandato seriam de responsabilidade do STF, que é o caso do Daniel Silveira, né? Que aí é uma pena de 8 anos, enfim. Então, eu acho que seria inclusive saudável se o STF estabelecesse, né, definitivamente isso. Então não é de todo mal que o Arthur Lira tenha feito essa provocação. É claro que para a mídia e para os seus correligionários ele coloca isso como uma ação dele de enfrentamento, enfim, mas só depois que o caso já foi, né? Então fica tudo bem no final das contas.